Agora nós vamos iniciar no mesmo capítulo uma seção nova que se chama taxas. Tá? Taxas são variações tipicamente no tempo. A derivada é uma taxa de variação, né? Tanto que lá no conceito de derivada, nós tínhamos aqui uma curva, né? E nesse ponto nós medimos como que y variava com relação a x, né? Delta y por delta x, que quando o delta x era bem pequenininho, nós chamávamos ele de d, né? dy sobre dx. Bom, o volume de um cone, até parece que o cone está perseguindo nós lá de geometria analítica também, né? O volume de um cone é πr ao quadrado h sobre 3. É o volume de um cilindro dividido por 3. E qual que é a variação do volume no tempo? Vejam que eu não pedi, isso aqui eu tinha muita dificuldade quando fazia cálculo 1, eu não pedi dV/dr e eu não pedi dV/dh. Eu não pedi nenhum desses dois. Eu pedi variação do volume no tempo. Mas que volume? O volume da água aqui, ó. Porque está pingando água aqui para fora e o volume está reduzindo. Bom, se o volume está reduzindo, você quer dizer que tanto o raio quanto a altura, pelo menos é o que eu vejo aqui, ó. O raio, né? O raio está reduzindo e a altura está reduzindo. Tanto o raio quanto a altura variam no tempo. Na verdade, a minha fórmula é assim: volume, que depende do tempo. Você ainda poderia escrever volume, que depende do raio e da altura, porque o raio e a altura dependem do tempo, é igual a π r dt ao quadrado vezes h dt sobre 3. Então essa era a confusão que eu fazia na graduação. Por quê? Porque eu quero dv dt, eu não quero a derivada com relação a r nem com relação a h. Só lembrando que r e h são funções do tempo. Então, eu vou derivar com relação ao tempo dos dois lados. Bom, a derivada de πr ao quadrado h, bom, deixa a constante para fora, né? Daí você coloca o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Mas derivada sempre com relação ao tempo. Só isso. Eu acho que isso bem detalhado, não há maiores dúvidas. Aqui eu tenho a derivada do volume com relação ao tempo. Não é nem com relação à altura, nem com relação ao raio, é com relação ao tempo, tá? Só que aqui, ó, eu apliquei a regra da cadeia, né? Qual que é? Vamos apagar ali um pouquinho. Apaguei bastante. Qual que é a derivada do raio ao quadrado com relação ao tempo? É a derivada do raio ao quadrado com relação ao raio vezes dr dt. Como se eu cortasse esses dois, né? Só que eu não vou cortar. Eu vou, né? dr ao quadrado com relação a t, isso aqui vai ficar 2r vezes dr dt, que é o que você tem aqui. Regra da cadeia. Muito bem, suponha que x e y são deriváveis, né? Funções deriváveis de t. Então, tenho aqui, ó, x dt e y dt. E que estão relacionadas pela equação y igual a x ao cubo, tipo volume. Encontre dy dt. Bom, eu tenho y igual a x ao cubo. Eu quero dy dt. dy dt é igual a derivada com relação ao tempo de x ao cubo. Aqui o mamute se estrepa, porque ele vai fazer derivada com relação a x e não com relação a t. Isso aqui não é difícil de lembrar da regra da cadeia, vou fazer meio diretaço aqui. 3x ao quadrado vezes dx dt. Certo? Então, dy dt
é igual a 3x ao quadrado dx dt. Encontre a derivada no tempo t igual a 1. Não tem t nenhum aqui. Se x igual a 2 e derivada de x com relação a t igual a 4 em t igual a 1. Ah, agora ficou fácil. Ele deu que no t igual a 1, isso aqui é verdadeiro. Então, dy dt, fazer um risquinho aqui, isso é prática, ó, em t igual a 1, é igual a 3 vezes, quanto que é x? 2, vezes 4. 8 vezes 3, 24. 4, 3, 12, será que... aqui é o quadrado, né? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48. 48, matemática básica. Ana Júlia, Kailane, tranquilo? Kailane não respondeu nada ainda. Saiu aí, Kailane? Não mandou nenhum sinal, não escreveu não, nem nada? Ah, apareceu aqui. Bom, temos aqui um vazamento de óleo. Então, assuma que o óleo vazado de um tanque em ruptura se espalha num padrão circular, cujo raio aumenta a 2 pés por segundo. Então, esse raio, né? Na verdade, eu vou escrever dr dt, né? 2 pés por segundo. Quão rápido a área do vazamento aumenta quando o raio é de 60 pés? Então, eu quero saber quando o raio é de 60 pés, quanto aumenta a área, né? O quanto que é o dA dt, né? Quanto que é o dA dt quando o raio é igual a 60 pés. Eu escrevi 6 lá em cima, né? E é 60. Vou apagar aquilo ali que só vai incomodar. Muito bem. Eu só me lembro de uma fórmula aqui, ó. Área igual a π vezes o raio ao quadrado, que é a área do círculo. Como que a área varia em relação ao tempo? Bom, faz a derivada da área em relação ao tempo. Isso aqui vai ser, né, π vezes, né, vai ser tudo isso aqui derivado em relação ao tempo, a constante joga para fora, e a derivada de r ao quadrado em relação ao tempo e não em relação a r é 2r vezes dr dt. O que eu quero saber é isto daqui, quando r for 60 e quando dr dt for 2. Não tem como ficar mais fácil, né? Isso ali é igual a π vezes 2 vezes 60 vezes 2. E aqui eu tenho a resposta, 240 π pés quadrado por segundo. Bastante tranquilo, não? Estas aqui é um pouco mais difícil, vai exigir bastante atenção nossa. Tá? Peço que desde o início aqui coloquem todos os olhos nessa questão. Essa aqui é dureza. Primeiro que a gente não entende nada de beisebol, né? Mas pensamos o seguinte, não precisa entender. Eu tenho aqui, ó, primeira base, segunda base, terceira base e o home. E este jogador, ele corre daqui para cá, como indicado. Até aqui está fácil de entender. Agora, pede-se, né, quando este jogador está nessa posição aqui, qual que é a velocidade que o home enxerga, né? Como assim? Bom, este cara aqui vai enxergar com uma velocidade diferente do que este enxerga esse jogador correndo. Assim como que se um carro está a 100 km por hora aqui, ó, e você está a 50,
Parece que ele vai estar mais devagar do que para o cidadão que está aqui parado olhando ele. Este cara aqui, ó, ele, sob o ponto de vista do home, tem uma velocidade, e esse cara aqui parece enxergar esse cara numa velocidade maior, porque está vindo ao encontro dele, né? Ele está olhando cara a cara e esse aqui está olhando mais de longe. É o que me parece, eu vou calcular isso. Então, um diamante quadrado, cujos lados são de 90 pés de comprimento, suponha que um jogador correndo da segunda para a terceira base, aqui ele ainda diz a velocidade, né? Ele está, nesse sentido, a 30 pés por segundo, uma velocidade constante. Agora, para esse cara, eu não sei a velocidade. Porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Tudo bem que para esse cara o ΔS sempre é assim, mas para o home, o ΔS, vamos ver como é que nós poderíamos calcular esse ΔS para o home. O cara saiu daqui, a velocidade para esse cara aqui é de x dt. E a velocidade que o home enxerga é ΔY, ΔT. Muito mais simples de enxergar. A velocidade é espaço sobre tempo. O tempo para os dois, a gente ainda não está trabalhando na teoria da relatividade de Einstein, o tempo para os dois é absoluto, é o mesmo tempo. Mas o espaço é relativo. Então, a variação do espaço que esse percebe é diferente da variação do espaço que esse percebe. Bom, o que eu quero calcular aqui vai ser qual a velocidade que o home enxerga. Em que taxa a distância do jogador a partir do home está mudando nesse instante. Em que instante? No instante em que ele passa por aqui. Eu sei que o dx dt foi dado, ele é de 30 pés por segundo. Eu quero saber quanto que é o dy dt. Essa tarefa, ela é de difícil interpretação, mas não de difícil solução. Porque aqui você percebe um triângulo retângulo, em que y ao quadrado, y varia com o tempo, é igual a x ao quadrado mais um 90 ao quadrado. Isso a partir do triângulo retângulo. Aí você faz a derivada com relação ao tempo. 2y, vou chamar de y', de y dt, igual a 2x vezes x'. Você quer descobrir o y', pode até cortar esse 2 com esse 2, olha que maravilha, hein? Y' é igual a x vezes x' dividido por y, e não y', né? Eu tenho algum valor desses aí? É lógico que tenho, né? O x não tem. Não, x eu tenho, é 20. 20, não metros, é 20 pés da terceira base. Então, x eu tenho. Eu tenho x'? É lógico que eu tenho, é a velocidade. 30. Também dado aqui. Oh, que alegria, só falta o y. Certamente esse não vai ser tão fácil e eu não tenho. Bom, mas se quando ele está nesse ponto aqui, o x vale 20, como nós já vimos, nós conseguimos calcular essa hipotenusa fácil, né?
Então, y' vai ser igual a 20 vezes 30, dividido pela raiz quadrada de 90 ao quadrado mais 20 ao quadrado, né? Porque esse y, apenas nesse instante, é a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Aí você vai fazer todas essas continhas, né? Só lembrando que essa velocidade aqui, na verdade, ela é menos 30, tá? Ela é menos 30 porque a distância está diminuindo com o tempo e não aumentando. Então, essa velocidade é negativa. Coloca o menos 30 aqui também. Aí você vai fazer essas continhas todas, né? E você vai chegar nesse valor aqui, ó. Menos 6,51 pés por segundo. Veja que para o home, né, a variação da distância é de menos 6,51, enquanto para esse cara, para esse da terceira base, ele sempre enxerga ele a menos 30 pés por segundo. Claro, esse aqui vai enxergar muito mais rápido do que essa variação aqui. E quando ele passa desse y aqui, ó, vamos fazer como se fosse desse para esse, ó. A velocidade média daqui para cá é 0, tá? Porque o y não mudou de tamanho. Se fosse fazer uma velocidade média do ponto de vista do home. Meu Deus, Henrique, fala teu sobrenome de novo e se entendeu ou não. Krutkevich, professor. Entendi sim. Eu não vou decorar, mas vou tentar. E entendeu? Entendi. Mas não é fácil a interpretação ou foi mais ou menos? Normal, pô. Normal? Eu sofri a primeira vez para entender isso aqui. Então, beleza. Vamos a mais uma aplicação aí das taxas, né? Sempre que a gente fala de taxa, só taxa, né? Sempre não, mas quase sempre é com relação ao tempo. Então, nessa figura aqui, ó, é mostrado uma câmera a 3.000 pés da plataforma de lançamento de um foguete. Se o foguete está subindo a 880 pés por segundo, quando ele está a 4.000 pés de altitude, né, quão rápido o ângulo da câmera deve mudar com relação ao tempo? Então, eu quero saber quanto que deve ser de θ dt da câmera. Talvez essa seja um pouco mais complicada, né? Eu vou ter que relacionar esse θ com esses comprimentos aqui, ó. Bom, certamente eu vou relacionar com esse de 3.000, porque 3.000 é fixo, é sempre bom relacionar com aquilo que é fixo, que tudo que é constante passa para fora das derivadas. A tangente me parece uma boa, né? Porque a altura vai mudar, que eu vou chamar de y. A altura vai mudar. Apesar de eu pedir o dθ dt num tempo específico, numa altura específica, né? Quando y é igual a 4.000. Mas eu vou primeiro achar um genérico para depois achar em y igual a 4.000. Eu vou relacionar com a tangente, me parece que é a melhor coisa que eu tenho a fazer. Eu vou escrever aqui tangente de θ é igual a y dividido por 3.000. Estava quase lendo 30.000. 3.000. E agora deriva dos dois lados. Vou fazer aqui para baixo. A derivada da tangente com relação ao tempo. Então, eu derivo primeiro com relação a θ vezes dθ dt. Vai ficar secante ao quadrado de θ vezes dθ dt, que eu estou chamando de θ'. Igual a 1 sobre 3.000, que é a constante,
vezes dy dt, que é y'. Vou isolar esse cara aqui, que é o dθ dt, que eu quero descobrir. Θ' é igual a 1 sobre 3.000 vezes y' vezes 1 sobre secante ao quadrado de θ. Achei o θ', mas eu quero agora o θ' quando y for 4.000. Bom, isso vai ser igual a 1 sobre 3.000 vezes o y', quando y igual a 4.000. O y', quando y igual a 4.000, é 880. Foi dada essa velocidade. E quanto que é a secante de θ quando y igual a 4.000? Isso não é difícil de ver, porque a secante é 1 sobre o cosseno. Bom, cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou não tem hipotenusa, mas a hipotenusa eu levanto fácil, ela é 5.000, né? Eu me lembro de algumas regrinhas aí. Quem já trabalhou em construção e não tem um esquadro, mas tem uma trena, né? Faz o famoso 3, 4 e 5, né? Que garantidamente você tem um esquadro aqui para fazer as paredes. 3, 4, 5, 6, 8 e 10 também funciona bem, né? O fato é que se você fizer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tirar a raiz vai dar 5. Bom, então eu sei que a secante agora é hipotenusa dividido por cateto adjacente. Só que esse cara ainda ele é ao quadrado, né? Hipotenusa dividido por cateto, mas é 1 sobre. Então, na verdade, 1 sobre secante é cosseno. Tá certinho, então foi feito certo. Esse aqui é o cosseno, mas o cosseno em cima, tá certo. Tudo isso aqui é igual ao cosseno ao quadrado. E cosseno é esse dividido por aquele. Bom, aí você faz as continhas, né? Você joga na calculadora isso daqui. E você vai encontrar 0,11 radianos por segundo, que é o equivalente a 6 graus por segundo. Tá? Mas o dθ dt sempre vai ser dado em radianos por segundo. Ficou alguma dúvida? Eu acho que do radianos por segundo para o graus por segundo que pode ter ficado alguma dúvida, né? E eu vou tirar essa dúvida agora. Então, de novo, a secante nós achamos, né? 5/3 numa boa, porque isso aqui era 5.000, né? 4.000, fica 5/3, né? Eleva ao quadrado, tal. Daí você faz todas as suas continhas e você chega nesse 0,11. Eu tenho 0,11 radianos em 1 segundo. Bom, 0,11 radianos são x graus. Assim como π radianos são 180 graus. Agora você sabe que x é igual a 0,11 vezes 180 dividido por π. Tá? Isso aqui vai dar 6,05. Tá? Então você converteu 0,11 radianos e deu 6,05 graus. Né? Não é difícil de ver, porque faz como se esse fosse 3, né? 180 dividido por 3 dá 60. Né? Então 60 vezes 0,1 dá 6. Está certinho isso aí.
E agora vamos àquele parecido com aquele primeiro que nós vimos na aula de hoje, né? Suponha que um líquido está sendo limpado, né, por sedimentação, permitindo um dreno através de um filtro cônico de 16 centímetros de altura, né, onde aqui está o esquema dele, e tem raio de 4 no topo. Está tudo desenhadinho aqui, 4, 16, né, e aqui o esquemão do filtro. Suponha que o líquido é forçado a sair do cone numa taxa de 2 centímetros cúbicos por minuto. Agora, uma pergunta que não tem que fazer conta alguma, tá? É uma pergunta de interpretação. Você pensa que a profundidade, né, essa profundidade aqui, pode ser essa daqui, ou pode ser essa daqui, que seja azul, acho que a profundidade é melhor essa azul aí. É a profundidade do vento, não é a profundidade do líquido. Você pensa que a profundidade do líquido irá cair com uma taxa constante? Explique sua conclusão. Bom, talvez vocês já não se lembram mais se lembram o que foi pedido, mas não como explicar, né? O líquido vai sair por esse furo aqui a uma taxa constante. Né? E que taxa? 2 centímetros cúbicos por minuto. Essa taxa não muda, tá? É uma vazão constante. A pergunta é, a altura aqui, ela vai cair numa taxa constante também? Ou ela vai cair numa taxa variável? Com o passar do tempo, a altura vai diminuir mais lentamente ou mais rapidamente? Ou ela sempre vai cair tantos centímetros por segundo? Kailane, o que você acha? Tiago Momo, o que você acha? Como é que é? Mas eu vou matar vocês. Sai a 2 centímetros cúbicos por segundo. Aqui, ó. Sai a uma vazão constante. Sim. A variação da altura vai ser constante também? O que você acha? Não precisa fazer conta. Só o que você acha? A altura vai diminuir. A variação também. Tá, então a velocidade... Então a altura, por exemplo, ela não vai ser... Vamos colocar aqui o número. Não vai ser tipo 1 centímetro por minuto. Ela vai ser variável? A velocidade com que a altura cai? Não, a velocidade vai ser constante, né? Vai ser constante. Tá. Luciano, você também acha que vai ser constante ou que vai ser variável? Olha, professor, eu acho que varia. Você acha que varia? E por que você acha que ela vai ser mais rápida aqui no finalzinho ou mais rápida aqui no começo? Ai, professor, eu acho que é no começo. No começo ela vai descer mais rápido do que no final. Tá. Isso, porque no final diminui ali o tamanho da passagem, né? Água? Acho que é isso. É. Isso. Vocês já fizeram café com filtro? Já, professor. Então, vocês já vão perceber o que acontece. Vocês só nunca andaram de Fusca, que nem eu. Alguém já andou de Fusca? Brasília? Variante das velhas. Então, os carros mais antigos, eles tinham tanque de gasolina assim, não exatamente cônico, mas cabia mais gasolina em cima do que embaixo. E no começo parecia que o carro ia ser super econômico e de repente acabava a gasolina. Tá? Por quê? Porque a quantidade de gasolina era medida pela altura do líquido e não pelo volume. Né? Então, quando estava aqui na metade, você achava que tinha metade do tanque, mas tinha muito menos do que a metade, porque aqui tem muito menos volume do que aqui. Quem já passou esse sufoco sabe disso. Bom, então vamos agora verificar se a afirmação de vocês faz algum sentido. E claro que na prática mais coisas devem ser levadas em consideração do que apenas isso, né? Bom, eu vou comparar esse cone com uma figura plana.
Porque, na verdade, o cone ele é um sólido de revolução. Se eu revolucionar essa reta aqui, ó, em torno do meu eixo, né? Então, por isso que o nome dessa aqui é geratriz, como nós vimos em GA, né? E o nome dessa aqui é eixo de simetria, né? Eu giro aqui em torno do eixo de simetria. Um é o triângulo que é o cone completo, o outro é o triângulo daquilo que só tem água num dado instante. Notadamente, esses dois triângulos são semelhantes. E por que eu vou usar isso? Bom, primeiro porque a fórmula do volume, seja do cone ou seja da água, vou pegar da água agora, que é o que me interessa, depende tanto do raio quanto da altura. E em cálculo 1, nós aprendemos cálculo a uma variável só. Eu vou ter que deixar este volume ou só função do raio ou só função de altura. Nem sempre isso é possível. Nesse caso é possível, né, porque eu consigo relacionar x com y, eu consigo relacionar x com y, né, que é a mesma coisa que relacionar o raio com y, né, só troca x por r, né, através dessa equação de reta, porque isso aqui é uma reta. É uma função, y igual a f de x, ou y igual a f do raio. Bom, eu poderia fazer por função ou fazer por semelhança de triângulos, tanto faz, né? Então, eu divido aqui, ó, o raio por 4 é igual ao y dividido por, né, vou colocar 2 tracinhos aqui no y, dividido por 16. Fiz isso aqui, ó, e achei uma relação entre raio e y. Na verdade, isso aqui é uma equação de reta, y igual a 4r, né? Também poderia ter feito só essa equação de reta. Bom, e daí o volume, que era 1/3 de π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, pode ser representado por essa nova equação. Só que essa nova equação é o volume da água para uma altura genérica y, só para esse cone que tem essa inclinação aqui. Se ele tivesse outra inclinação, já não dava mais certo. Mas nós queremos resolver para esse mesmo. Bom, vou encontrar a variação de volume no tempo fazendo a derivada dos dois lados. Lembrando que a derivada desse cara aqui com relação ao tempo, né, é 3y² vezes y', regra da cadeia, que é o que foi feito aqui embaixo. E o resto é só meia dúzia de álgebra, né? Na verdade, nada de álgebra, porque π sobre 48 e o 3 está do lado de cá, depois eu passo ele lá para dentro. O que eu quero achar é dy dt. Isolo ele aqui com um pouquinho de algebrismo, está isolado o dy dt. E aqui eu verifiquei que a variação da altura no tempo depende da variação do volume. Beleza, isso é óbvio, né? Conforme o volume de água sai, varia a altura. Suponha que a variação desse volume seja constante, que é o nosso caso, que é 2 centímetros cúbicos por minuto. Mas a variação de altura no tempo não depende só disso, depende também da altura ao quadrado. Quanto maior a altura, menor a variação do volume. Eu não entendi. Bom, então tenta fazer num gráfico que é mais fácil. Eu vou escrever aqui, ó, variação da altura, dy dt. E aqui eu vou colocar y. Esse cara aqui é constante, então eu vou meio que apagar ele, porque é constante, esse é constante, esse é constante. Eu vou fazer o gráfico de uma constante dividido por y ao quadrado. O gráfico de uma constante dividido por y ao quadrado é isso aqui, ó. Eu não preciso fazer para y negativo, né? Pelo amor de Deus. Não preciso fazer para y negativo.
Então, eu percebo que para y pequenos, a derivada é elevadíssima. E para y grandes, a derivada é pequena. O que isso quer dizer? Quer dizer que para y pequenos, a variação da altura é enorme. E para y grandes, praticamente não varia essa altura. Então é meio que ao contrário. Quanto mais cheio o tanque, mais devagar ele desce. Lá no final ele desce tudo de uma vez. Por isso também, por exemplo, num reservatório de uma hidrelétrica, quanto mais baixo ele está, mais perigoso, se ele for do formato cônico, né? Porque aqui embaixo é que ele seca de uma vez. Lá em cima, a variação de volume é menor. É essa a conclusão que nós chegamos. E ainda se pediu, e quando está saindo 2 centímetros cúbicos por minuto? É bom, aí você faz o seguinte, lá na fórmula você vai substituir por 2. No dV/dt, você vai substituir por menos 2. Por que por menos 2? Porque o volume está diminuindo. E daí você vai encontrar também aqui, ó, que a área vai estar diminuindo nessa proporção, né? Numa constante dividido por y ao quadrado. Em sendo negativo, na verdade isso é questão de interpretação também, você pode colocar positivo, não há problema. Eu vou de novo fazer aqui y' e y, só que agora tem um negativo na frente, né? E esse gráfico ele vai ficar assim, ó, só um espelho, né? Quando o y for pequenininho, a variação, a velocidade vai ser alta, negativa mais alta. Quando o y for grande, não vai haver variação da velocidade. Eu acho que agora ficou até mais fácil de entender, não? Luciano, ficou tranquilo de entender isso? Porque parece que professor, agora. Que parece que deu meio ao contrário da primeira interpretação, né? Sim, deu ao contrário do que eu falei. Mas beleza, é para nunca, quando a gente faz ao contrário, é para nunca mais esquecer. Depois aqui ele pede qualquer velocidade quando está com 8 centímetros de profundidade, né? E daí fica fácil, né? É só colocar 8 aqui no lugar do y e chegar na solução.